Olá, amigos, a paz do Senhor. E a primeira carta, que foi escrita por João no exílio, é carta à igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2, versículos de 1 a 11. Éfeso ficava entre a Europa e a Ásia. 1000 anos antes de Cristo, ela foi fundada pelos jônios e era próspera porque tinha um teatro com 25.000 lugares, também uma biblioteca com 12.000 títulos ou pergaminhos. Então era uma cidade de cultura. Ela tinha um problema sério. Apesar desse progresso, ela era uma cidade bastante perdida, porque o convite à prostituição era muito grande. Deus não imperava ali. O que imperava ali eram os deuses pagãos. Inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo, que é o templo de Diana, Diana para os romanos e Ártemis para os gregos, existiam verdadeiros bacanais. E tudo se podia fazer ali com as prostitutas cultuais. E das 11 igrejas que estavam ali naquele ponto, que hoje é a Turquia, 7 receberam cartas que Deus mandou que fossem escritas para cada uma daquelas igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Essa primeira parte aqui é a parte dos elogios. Jesus está falando com a igreja através de João. Então, quando ele começa aqui, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Cada estrela, que fala que é o anjo da igreja, é o líder, seria o pastor, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Cada castiçal de ouro representa uma igreja. Se a gente ler todas as características das 7 igrejas, nós veremos que acontecia ali, acontece nas igrejas de hoje, e muitas das igrejas também se perdem, porque elas às vezes ficam tão centradas na obra, que ela esquece o dono da obra, e Jesus acaba ficando do lado de fora. Pessoas que se dedicam com seu coração à obra, mas muitas vezes ela é mais focada no sucesso da obra do que mesmo de levar o nome santo de Jesus a outras pessoas. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer o mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achastes mentirosos. Porque a igreja tinha um propósito de não aceitar os falsos profetas. Então, como Deus nos manda testar os espíritos, ali eles testavam aquelas pessoas que começavam a falar de Deus, e como na igreja de Bereia, eles iam na palavra e viam se aquela pessoa estava falando de acordo com as escrituras ou se usando de ideias falsas para corromper a igreja. Então, ela se manteve muito tempo firme e também não tolerava o povo mau, porque uma igreja, ela tem que ser uma igreja da paz. Ela não suportava os mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, porque a igreja defendia o nome de Cristo. E quando Paulo escreveu aos Efésios, já havia mais ou menos de 50 a 60 anos. A igreja se manteve fiel muito tempo, até que começou a se desviar de alguma forma. E continua no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Caridade aqui é o mesmo sentido de amor. Ela tinha esquecido
o primeiro amor. Isso acontece conosco também hoje. Muitas vezes a pessoa, quando aceita Jesus, tem aquele entusiasmo em falar da obra de Deus, levar Cristo para outras pessoas. Aquele é o primeiro amor. E é um amor que deveria permanecer, porque o amor de Cristo por nós nunca arrefecerá. Mas caímos nessa cilada de deixar de lado e muitas vezes preocupar com coisas da obra de menos importância e vai esquecendo e vai esfriando. E isso aconteceu na igreja, que era tão cheia de qualidade, que não deixava que a palavra fosse corrompida, que testava os profetas para ver se vinham da parte de Deus, fazia tudo tão certinho. Mas para Deus não basta fazer como manda o figurino. Não, se o amor tiver esfriado, o amor de uns para com os outros, o amor da igreja para fora da igreja, levando a palavra, levando Cristo a outros, essa igreja havia caído. E no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus não está dizendo aqui, através de João, que aquela igreja estava perdida, que aquela igreja não tinha jeito para ela. Ele estava falando, arrepende-te, porque se ela arrependesse, nós quando pecamos, se nós arrependermos, tem jeito para nós, o Senhor nos recebe novamente com o coração aquecido. Nós é que não voltamos naquele ponto em que caímos. E Deus conhece as nossas obras, conhece o nosso pensamento, por isso que Ele fala que a gente sabe onde a gente caiu. Não precisa Jesus falar, nós temos a medida, nós sabemos onde foi que fraquejamos, onde que começamos a desviar e escolher o caminho mau. Continuemos firmes, porque o Senhor Deus, Ele nos visita, não de maneira agradável, porque Ele quer e recomecemos a caminhada com Ele. Nada está perdido. Que nós precisamos, como essa igreja precisava, voltar ao primeiro amor, que tanto agradava o coração do Pai. E muitas vezes estamos tão envolvidos com outras coisas que nós não fazemos esse exame de consciência de onde nós erramos, onde estamos errando, para poder resgatarmos aquele amor. Brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então a ordem aqui é arrepender. É a mesma ordem para nós do século 21. Voltar àquele ponto onde nos perdemos e recomeçar. Tens, porém, versículo 6, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O povo daquela igreja abominava as obras do nicolaítas. Eram seguidores de Nicolau. Eu não sei se ele era um prosélito, um recém-convertido, se ele era um diácono, mas ele se desviou. Ele achava que se nós somos salvos, nós somos livres para pecar, para fazer o que quisermos. É o contrário. Quanto mais conhecemos a palavra, mais seremos cobrados. E esses nicolaítas, eles faziam tudo de errado e queriam ser reconhecidos como pessoas muito espirituais. Eles já eram contaminados. E essa igreja não aceitava as obras do nicolaítas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 7 cartas tem esse mesmo versículo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. As cartas, elas são semelhantes num ponto, porque Deus, Ele é extremamente didático para ensinar, uma sequência muito exata. Ele fala de todas as boas obras, depois Deus levanta o ponto errado. Só que no final, ele vem e mostra uma saída. Então, para que nosso coração receba a mensagem e para que pratiquemos de acordo com a vontade de Deus. E aqui, para nós recebermos da árvore da vida, nós temos que andar com o Senhor até o final, perseverando na palavra e principalmente perseverando em amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Todas as cartas vão mostrar aqui ao final qual que é o prêmio para aqueles que perseverarem. Que nós possamos fazer
como a igreja de Éfeso, sendo pessoas que se engajam na obra, mas sem esquecer que o dono da obra é Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que nos prepare para a vida eterna, com perdão de nossos pecados. Amém.